E vejam, senhores deputados, se os senhores perguntarem ao conjunto da casa hoje sobre o contrato, os funcionários efetivos, porque o diretor eu não nomeei, o diretor já estava, continua, e devo, por ofício aqui, dizer que é um excelente funcionário, um excelente diretor, ele continua, já estava, passou pela minha gestão e continua. Senhores deputados, esta licitação, que foi assinada 31 de dezembro de 2003, ela iniciou em maio. 2 grandes seminários na casa, com assessores de vários deputados, de várias lideranças, com funcionários de carreira da casa. Começou em maio, fizemos uma pesquisa com mais de 100 deputados de todos os estados para buscar um pouco mais de informação para embasar o edital, que saiu em setembro e foi assinado em dezembro. Não há nenhum vínculo com as coisas que tentam vincular, não há, e eu digo isso com a tranquilidade que os senhores me conhecem. Bom, independentemente disso, senhores deputados, que vossas excelências sabem, no próprio, e eu agradeço o relator, o deputado César Chime, o deputado Carlos Sampaio, o deputado Edmar Moreira, o deputado Jairo Carneiro, vários deputados do Conselho, que retiraram qualquer relação do meu mandato, minha relação com o denominado mensalão. Mas, senhores, vejam, eu continuarei sendo chamado pela imprensa de mensaleiro. Eu continuarei pelo resto da vida com este carimbo, com esta marca. Agora nós precisamos fazer uma pequena reflexão sobre a imprensa. Porque a imprensa, senhores deputados, ela pode tudo. Ela pode muito, mas não pode tudo. A imprensa precisa entender como é a composição desta casa. A imprensa precisa entender que a opinião pública não é a opinião dos jornais. Se a gente descuidar e levar até as últimas consequências isso, daqui uns dias o povo não elege mais. Quem vai eleger é a opinião pública, os jornais. Mas e o povo? Eu respeito muito os deputados que trabalham com a opinião pública, mas nós temos deputado que trabalha no seu município, que tem uma relação diferenciada com o povo, uma relação diferenciada com o seu eleitor. Nem por isso essa prática pode ser condenada, é desconhecer o Brasil. E se vender uma imagem como se o parlamento do Brasil fosse de fato um problema grave. Não, não é o Brasil. Não é o Brasil. O parlamento na África do Sul, o parlamento nos Estados Unidos, o parlamento em Portugal, o parlamento em grande parte do mundo tem sofrido os mesmos percalços que nós sofremos. Alguns anos atrás, o parlamento da África do Sul tinha 7% de bom e ótimo. O parlamento americano, quando o sujeito quer protestar, não vai votar, porque o voto é facultativo. Então, há de fato um questionamento sobre isso, que não é somente nós, por isso é que a gente não precisa ficar ajoelhado no milho sempre. Nós precisamos responder à sociedade, mas à sociedade brasileira, ao conjunto do povo. É o povo que precisa resposta, porque muitas vezes, o que acontece? O jornal levanta uma tese, sustenta essa tese, e depois transforma esta tese como se fosse a opinião pública, e depois pede no seu editorial o cumprimento daquela tese que é dele. Será que nós estamos muito diferente do restante dos países? Por que na maioria dos países não há instrumento do deputado caçar o próprio deputado? Por que nos Estados Unidos agora o Bush perdeu o principal articulador no parlamento, que foi caçado por corrupção, sem o voto de um deputado? Por que será que é isso? Porque para os companheiros preocupados com a democracia vale a reflexão, levando ao limite, ao extremo esse raciocínio. Vejam bem, numa hipótese, numa situação hipotética, nós temos no parlamento 500, 450 de um partido e 50 de outro partido. Quem me garante que daqui uns dias não se instala a partir dos 450 processos contra os outros 50 e retire eles do parlamento? Por que não? Por que os países em que a democracia já está consolidada, que já está há mais tempo, por que nesses países não se tem esse instrumento? Por que será? Porque há uma preocupação com a democracia. E mais que isso, no nosso caso específico, companheiro, nós temos um problema na nossa estrutura, a estrutura do nosso sistema. Veja bem, o Brasil, no caminho que ele vai, ninguém vai conseguir governar, porque se pressupõe uma relação de confronto, e não é uma relação da instituição.
Se pressupõe uma relação de confronto sem conhecer como se forma o parlamento e como se formam os votos no nosso país. Nós precisamos buscar, a partir desta crise, um novo padrão no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema partidário. Porque hoje somos nós, mas amanhã pode ser qualquer outro companheiro, porque o sistema vai ser mantido e esse sistema é um risco permanente. Por isso é que a gente fala e nós vamos precisar uma hora fazer a tal da reforma política. Porque é verdade que a democracia corre no extremo e a longo prazo, ela pode correr risco. É verdade que não há condições, dependendo do ambiente, de estruturar a maioria num parlamento como o nosso, em que vem 27 estados da federação, com composição absolutamente diferenciada, com partidos absolutamente diferenciados, não há condições para isso. E o sistema eleitoral permite o risco permanente, que eventualmente pode não ser eu, mas pode ser qualquer companheiro. É por isso que nós precisamos, então, buscar uma forma da gente superar.